Seja muito bem-vindo a uma aula muito especial em que eu dividi em duas partes. A primeira parte, você vai fazer um teste da sua missão de vida para perceber se realmente você está alinhado, mais ou menos alinhado, no caminho de se alinhar. É muito importante a gente entender os erros que a gente está cometendo para a gente começar a transformar em acertos. Tem coisas tão simples, que você mexe num dia, no outro dia você já recebe respostas positivas. E o meu objetivo aqui com isso é que você tenha a noção exata de quais são os principais erros que você está tendo para você começar a transformar em acerto. Muitas pessoas já pensaram sobre missão de vida. A maioria delas já está sentindo que a vida não está como sonha. Problemas de relacionamento, problemas financeiros, problemas de prosperidade, problemas de satisfação no trabalho, na vida, e até dores, doenças e outras áreas da vida que são todas afetadas. Então, muitas vezes a gente não para perceber que esses problemas estão relacionados à falta de alinhamento com o nosso propósito, com a nossa missão de vida. Por isso, meu primeiro objetivo aqui é ajudar você a reconhecer os sinais que a vida dá. E esses sinais indicam se você está alinhado ou não está. Tem pessoas que nunca pensaram sobre a missão de vida, mas estão vivendo a missão de vida. Tem pessoas que pensam nisso o tempo inteiro, mas não estão vivendo. Então chega de enrolação. Se você ainda não sabe quem eu sou Bruno Gimenez, sou escritor, palestrante, sou professor espiritualista há mais de 10 anos, sou autor de 14 livros, e meu objetivo aqui é poder ser um bom canal para que você ganhe tempo no caminho da sua missão, para que você não precise gastar o tempo que eu gastei para entender o mecanismo que dá certo e que vai certamente melhorar a sua vida. Então faça esse teste de coração aberto, com seu potencial leve, livre, solto. E nesse momento procure se concentrar aqui no agora, desligar outras coisas, outras telas, o celular, outras distrações para você fazer esse teste da melhor maneira possível, tá bom? Bom, esse é um teste que realmente eu construí ao longo do tempo e eu acho que vai te ajudar bastante nesse sentido. Então, como eu quis dizer falando nisso, é que isso aqui não é simplesmente uma tentativa e erro, ele é algo que foi pesquisado por muito tempo. Agora, você precisa de um papel aí à mão, um editor de texto, porque todas as respostas que você der, elas têm 3 possibilidades. O sim, que é o verdadeiro, o às vezes e o não. Tá bom? Então, cada pergunta que eu fizer aqui, você toma nota e você anota quantos sim, quantos não e quanto às vezes. Formato de quadrinho, em número, como você quiser. Um resultado final e você mesmo vai chegar à conclusão do seu teste. Tá legal? Vamos lá, a primeira parte do teste. Então respira fundo, relaxa, tome nota do que você vai escrever. Todo sim, você anota, todo não, você anota, todo às vezes. Então cada pergunta você tem sempre 3 possibilidades de resposta. E você anota quantos sim, quantos não e quantos às vezes. Primeira pergunta. Você olha para suas fotos mais antigas de alguns meses ou anos e mesmo tendo a noção que está envelhecendo fisicamente, gosta mais de ser como você é. Eu pergunto isso porque o tempo vai passando, é provável que se você seja um homem, você tenha menos cabelo, se o seu cabelo ficar branco, vai aparecendo ruguinhas, e a sua vitalidade não é de 17 anos. Mesmo vendo que você está envelhecendo, e muitas pessoas têm muito medo de envelhecer, não gostam, quando você olha para suas fotos atuais, de alguma maneira, você gosta mais de ser quem você é hoje, ou você prefere aquela velha pessoa lá daquela foto, de 10 anos atrás e 5 anos atrás. Sim, isso é verdadeiro, é o que eu penso. Não, isso é falso, eu prefiro ser o que eu era antes. Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto, não sei bem. Então anota aí, tá? Qual que você anotou. Então, no seu papel, sim, não e às vezes, ok? E aí você deixa aí para no final, a gente vai dar um ponto para isso. 2. Você olha para trás, alguns meses ou anos, e percebe o quanto você conseguiu crescer com as adversidades. Isso é simples. Você olha, viu que passou algumas dificuldades, e você olha para elas e fala, caramba, como eu cresci. Você reconhece isso. Ou não acho que eu cresci, ou não tive tanta adversidade assim, ou as adversidades que vieram não trouxeram nada para mim. Se sim, as adversidades que você passou, você vê que você cresceu com elas, você acha isso, coloque sim. Se você não acha isso, é falso, não. Ou às vezes, coloque às vezes. 3. Você tem a consciência que os problemas recentes e até os mais antigos foram gatilhos para aflorar sua necessidade de evolução. Pensa que mesmo as adversidades mais difíceis e intransponíveis foram um presente digno de agradecimento a Deus. Sim, eu penso assim, isso é verdadeiro. Não, eu não penso assim, não. E às vezes eu penso, às vezes não. É o seu jeito de pensar aqui que importa para nós. 4. Você adota a postura de assumir a responsabilidade e jamais culpar ninguém.
busca dentro de si as soluções e identifica os erros para corrigi-los. Sim, isso é verdadeiro? Não, não é verdadeiro. Eu coloco a culpa nos outros, eu não acho que tudo seja culpa minha, não. Eu tenho o costume de colocar a culpa nos outros, eu não estou muito de assumir minha responsabilidade, não. Não. E às vezes eu faço, às vezes eu não faço, isso depende muito. Anota aí também, vamos para o quinto. Quinto, você pratica exercícios de gratidão conscientemente de 1 a 2 vezes por dia. Por que é conscientemente que vale essa resposta? Se você perguntar para a maioria das pessoas, as pessoas vão dizer, eu sou grata por tudo que eu tenho, eu sou grato por tudo que eu tenho. Mas a pergunta é a seguinte, você tem um espaço que nem você para tomar banho, você para escovar os dentes, você para fazer exercícios de gratidão? 2 vezes por dia, no mínimo 1? Sim, é verdadeiro. Não, isso é falso. Às vezes. Só responda isso, tá bom? 6. Você seguidamente se mostra disponível para contribuir com as pessoas através de palavras de consolo. Ou seja, eu estou disponível para ajudar pessoas, para ir lá na casa da pessoa, para parar o que eu estou fazendo para ouvir a pessoa, para consolar, para ajudar, para dar uma de terapeuta amador, né? Você está sempre com gestos positivos incentivando as pessoas, orientações e apoio consciente. E você busca ajudar pessoas para que elas enxerguem com seus próprios olhos. Ou seja, você é aquela pessoa que não dá o peixe, mas você ensina a pescar. Sim, isso é verdadeiro. Não, isso é falso. Ou eu não ajudo, ou eu tenho a maneira de fazer pelo outro. Em vez de ensinar ela a fazer, eu faço por ela. Ou às vezes sim, às vezes não. Vamos para o 7º. Você reconhece rapidamente os avisos da vida. Toma rápidas e conscientes decisões e pedindo que elas sejam mais vigorosas e traumáticas no futuro. Ou seja, tá um problema errado na sua vida, uma coisa ruim, alguma coisa dando errado, você já vai e mexe em tudo, muda, conserta, costura, muda, faz de novo, renasce, constrói, mata aquilo, faz nascer aquilo, planta um novo, colhe o velho, mata o... Você é uma pessoa rápida para arrumar as coisas quando a vida tá te dando sinal? Sim, isso é verdadeiro. Não, isso não é verdadeiro. A vida tá me dando paulada, eu não tô entendendo, eu demoro para mudar, ou às vezes sou rápido, às vezes não sou. 8. Você sempre considera que há um alto nível de ignorância por detrás de tudo. Por isso, você sempre tem o costume de acalmar os seus instintos inferiores nos momentos das decisões. Você não é aquela pessoa que toma decisões no calor das emoções. Você tem o costume de parar, de meditar, de se concentrar, de esvaziar a mente um pouco, de serenizar, para que você possa tomar decisões com calma, baseado nos seus instintos superiores. Sim, isso é verdadeiro. Não, isso é falso, ou às vezes. 9. Sua saúde é boa, dificilmente contrai doenças. Olha, eu não fico gripado nunca, não tenho dor nada, eu não vou ao médico nunca. Aí é sim. Não, eu estou sempre doente, a cada 2, 3 meses eu estou com dor de garganta, ou cada 2, 3 meses eu vou ao médico, eu estou sempre no médico, eu tomo remédio quase todo dia, eu preciso de remédio, eu tenho dores e doenças crônicas, eu tenho que tomar todo dia remédio para pressão alta, para diabetes, ou alguma outra coisa. Ou às vezes vem uma coisinha, mas não é sempre. Mas tem. Então é assim que você define agora. 10. Acidentes, assaltos, fracassos e crises passam bem longe de você. Sim, é verdadeiro, eu não me lembro quando que eu tive um acidente, um assalto, um fracasso, uma crise confusa, uma coisa complicada. Não, infelizmente isso acontece uma vez ou outra. Outro dia aconteceu um acidente, outro dia teve um assalto, outro dia fracassei nisso, estou cheio de conflito na família. Ou às vezes, olha, tem, mas não é muito, viu? Olha, eu não lembro de ter sido assaltado, não lembro de um acidente, mas teve umas crises aí que me pegaram, mas já passou. Então, aí você considera como às vezes. As pessoas ao seu redor comentam o quanto você evoluiu em determinados aspectos da personalidade, de alguns meses até o presente. Você tem recebido muitos elogios sobre a melhora da sua personalidade. Isso é verdadeiro? Não, isso é falso? Ou às vezes. 12. Você atrai pessoas boas, o seu ciclo de amizade é constituído de gente íntegra e de moral elevada. Sim, isso é verdadeiro, eu não tenho mala na minha vida, não tem pessoa chata, não tem falcatrua, eu só atraio gente boa, eu tenho pessoas de uma idoneidade incrível, se eu precisar emprestar um dinheiro para alguém, logo me pagam, se eu emprestar um livro para alguém, as pessoas me devolvem, eu não tenho pessoas cheias de malandragem, querendo tomar vantagem de tudo, eu estou numa fase boa, realmente, eu estou numa sintonia ótima. Não, isso não é verdade. Eu tenho parentes que não são legais, eu tenho amigos que querem tomar vantagem. Meu vizinho, se eu bobear, ele rouba a roupa do varal. E eu só tenho atraído pessoa mala na minha vida, não tá fácil isso aí. Ou às vezes, olha, tem, mas não é muito. Você tem o costume de rezar e se conectar e buscar as respostas internamente no silêncio da meditação. Isso aqui não é uma forma de ter uma religião ou outra, mas você busca respostas dentro do seu ser superior, no seu self, no seu eu superior, na sua espiritualidade, do seu jeito, seja com religião ou não.
Sim, isso é verdadeiro. Não, não faço isso. Ou às vezes. 14. Você segue sua intuição. Tem consciência que ela é a gerente geral da sua missão de alma. Utiliza a percepção do coração como uma forte aliada nas suas decisões. Sim, eu sou movido pela minha intuição. Não, eu não ligo, não sou muito de intuição. Ou às vezes. 15. Você se sente satisfeito com a vida em mais de 90% do seu tempo. Por quê? Porque em algum momento, uma coisinha ou outra, você pode até ficar meio chateado. Mas você é uma pessoa satisfeita com a vida. Sim, é verdadeiro, eu sou 90% no mínimo, eu sou 100% satisfeito com a vida. Não, não estou satisfeito, não era a vida que eu queria. Ou às vezes, olha, sim, um pouco, não é uma maravilha, mas também não é o fim do mundo. E 16, você se sente satisfeito com a sua vida profissional e sai de casa para o trabalho sempre com ânimo e motivação. É verdade, eu saio todos os dias motivado, eu amo trabalhar, eu estou satisfeito no trabalho, não tem crise. Sim, verdadeiro. Não, eu estou desanimado, eu não gosto do trabalho, não gosto de trabalhar, não achei meu trabalho certo, eu vou por obrigação, só trabalho por causa do dinheiro. Ou às vezes, olha, eu trabalho pelo dinheiro, mas não dá para dizer que é ruim meu trabalho. Às vezes eu estou desanimado, às vezes eu não estou muito feliz, mas eu vou me virando. Aí seria o às vezes. 17. Sua prosperidade é crescente e equilibrada. Sua vida financeira é boa e cheia de bênçãos. Se considera uma pessoa de sorte. Sim, é verdadeiro. Eu tenho prosperidade, eu tenho lastro, eu tenho poupança, eu tenho as contas bem ajustadas e eu sinto que eu estou crescendo, estou comprando coisas, estou melhorando a minha família, estou investindo em mim. Tá legal essa parte? Não, eu estou na pindaíba, estou devendo bastante, eu estou no negativo no banco, ou no mínimo não tenho lastro, a minha prosperidade está enroscada. Olha, mais ou menos, às vezes tá bom, às vezes não tá, não dá para reclamar, não é a melhor coisa do mundo, mas não dá para reclamar. Aí você coloca às vezes. 18. Nesse exato momento, quando você pensa nas suas relações com amigos, cônjuges, família, você pode dizer que dificilmente entra em conflito. As brigas e os desentendimentos não são uma constante na sua vida. Verdadeiro, eu estou na paz, eu estou tranquilo, eu não tenho briga em casa, não tenho briga no trabalho, eu tenho harmonia onde eu vou. Falso. Caramba, minha vida está virada num caos, no inferno. Na minha família é briga, no meu trabalho é briga, nos meus relacionamentos em geral é briga, eu sou muito esquentado, as pessoas estão brigando comigo. Ou às vezes, olha, não é uma maravilha, mas também não é um inferno. Tem uma briguinha aqui, tem uma coisa na família, quase toda semana tem uma discussão, mas dá para tocar. É o às vezes. Agora, vamos ao resultado dos testes. O que você precisa fazer é o seguinte. Cada sim verdadeiro são 3 pontos. Cada às vezes é 1 ponto. E cada não, o falso, é 0 ponto. Então vamos supor que você teve 10 sim, são 30 pontos. E você teve 8 às vezes, são 38 pontos, certo? Então vamos supor que você teve 5 sims, são 15 pontos, mais 8 às vezes são 23 pontos. Tudo bem? Agora você soma os pontos e vê em qual desses itens você se enquadra. De 38 a 54 pontos, você está em alinhamento e a sua vida tende a melhorar cada vez mais. Eu chamo esse item de competência inconsciente. De certa forma, você já faz tanta coisa certa que você nem percebe. Você faz naturalmente. Então, de 38 a 54 pontos, o que isso quer dizer? Que você sempre pode melhorar, mas você está alinhado com a sua essência, você está alinhado com a sua verdade, as coisas estão melhores para você. Então, continue estudando, continue se dedicando, continue focando na sua missão de vida, continue dando atenção a cada vez mais desenvolver o seu propósito, viver a sua essência, porque está funcionando. De 22 a 53 pontos, você ainda está numa busca que já começa a dar bons frutos, mas ainda comete erros sem perceber. E isso prejudica um pouco a sua missão. Mas você começa a ver a sua vida com novos olhos, começa a perceber que tem algo mais, que você não é vítima do mundo, que você pode ser o criador da sua realidade e que você pode ser o artesão do seu destino, você pode mudar a sua vida, você pode melhorar muitas coisas. Esse ponto eu chamo de competência consciente. Você está começando a tomar consciência de coisas que faz errado e coisas que precisa fazer certo. Mas você controla, você não faz naturalmente. Você tem que controlar e ficar atento a tudo. No orar e vigiar é constante. Aí, de 0 a 21 pontos, você está totalmente em desalinhamento com a sua missão e tende a atrair problemas, crises, conflitos, falta de prosperidade, dores e doenças, e você precisa fazer uma mudança urgente. Esse é o nível de incompetência inconsciente. Você erra e nem percebe que erra, e isso é muito grave. Qualquer um dos pontos mostra diferentes planos de ação. Nos 28 a 53, no azul e no cinza, que é um cinza bem escuro, quase preto, mostra que você tem que dar atenção agora.
Se você está no 0 a 21, a sua vida está um caos. Se você está no 22 a 53, a sua vida pode melhorar muito e você, se você não cuidar, ela pode piorar. Já no 38 a 54, mostra que as ações e atitudes que você está fazendo já durante a sua vida estão melhorando, mas o que mostra? Que é por aí, que você tem que continuar estudando, se desenvolvendo, prestando atenção nas suas relações, prestando atenção no seu propósito de vida, vivendo com a essência muito mais focada. Eu espero que você aproveite esse teste e agora, quando nós vamos entrar na segunda parte desse conteúdo, você vai poder usar esse teste como um entendimento. Tá, se minha vida não está legal, o que eu preciso tirar dela para minha vida começar a ficar melhor? Seja eu amarelo, azul ou cinza, tá bom? Até daqui a pouquinho no próximo vídeo para a gente começar a tirar esses elementos que impedem que você viva uma nota máxima da sua vida. Agora, o que é muito importante deixar bem claro é que depois de perceber que a maioria das pessoas estão desalinhadas e até mesmo a pessoa que se sente alinhada precisa ficar presente para técnicas, dicas, caminhos, atitudes que vão manter esse alinhamento e vão até melhorar, me caiu a ficha sobre algo, porque eu estudo esse tema há muito tempo. Eu fui um dos cases de pessoas que acordavam de manhã com um rombo no coração, triste, meus relacionamentos eram tóxicos, meus vícios eram tóxicos e eu não estava bem, eu não estava feliz, minha prosperidade, minha família, tudo estava errado. Então o que eu fiz foi mergulhar no entendimento do que é a verdadeira missão e mergulhei profundamente nesse estudo, escrevi vários livros sobre o tema. Mas depois de muito tempo caiu uma ficha que tem uma força invisível que impede que as pessoas vivam suas missões e que realizem os seus sonhos. Então, o que isso quer dizer? Que quando você faz o teste e percebe vários problemas, várias coisas, o que você talvez não percebe é que existe uma força, uma conspiração secreta que impede que você viva a sua missão. Então, o primeiro passo aqui, uma vez que você já preencheu o seu teste, chegou aos seus pontos, é descobrir o que dessa conspiração secreta, dessas forças invisíveis que atuam nos seus dias, que atuam na sua família, no seu trabalho, em tudo. E eu não estou falando de espírito, não estou falando de forças ocultas do além, eu estou falando de coisas práticas, mas que são forças invisíveis que conspiram para que você não encontre, para que você bloqueie a sua missão de vida. Então, depois de muito tempo estudando esse tema, caiu a ficha dessas influências, e eu separei aqui para você 9 influências que eu acredito que se você ficar atento agora e começar a prestar atenção nelas, você já vai dar passos largos para realizar a sua missão de vida. Então foi isso que eu preparei para você agora, que você preste bastante atenção nesses itens e comece aí um a um, dia após dia, ficando consciente, ficando perceptiva para a ideia de que esses itens estão te influenciando como me influenciam, e qual é a ideia? É que cada vez mais a gente permita com que essa influência seja cada vez menor, ou seja, a influência existe, mas a intensidade dessa influência, a consciência que você tem sobre elas vai ser o seu maior trunfo, a sua maior chave de sucesso, podemos dizer assim. Então vamos aí aos processos que eu considero como conspiração secreta. Ok? Agora, a primeira coisa, essa força invisível, ela alimenta 82% de insatisfação no trabalho entre as pessoas pesquisadas, 90% das pessoas não trabalham com a vocação, 60% das pessoas reclamam de se sentem presas sem tempo livre, principalmente para ficar com a família ou fazer o que gosta, 70% dos brasileiros morrem de doenças crônicas, quer dizer que 7 em cada 10 pessoas morrem porque vêm enfrentando uma doença crônica, como diabetes, síndrome do pânico, hipertensão, e aí vai. 75% reclamam de sentimento de vazio existencial, que é aquele sentimento de acordar de manhã sem força, sem ânimo, sem um sentido maior. 66% vivem muitos conflitos de relacionamento. E 9 em cada 10 dizem que sentem influências externas que impedem de realizar sonhos e metas. E 88% das pessoas pesquisadas têm problema de prosperidade, isso é muito grave. E acredite, este problema todo está relacionado a esses processos que conspiram para bloquear a sua missão que eu estava falando. E agora vamos a eles. 1. Comparações e pressão do sucesso. Quando você vê as pessoas fazendo sucesso, você começa a se comparar. E nós temos uma sociedade que trabalha com base em comparação. Eu sinto a pressão, porque o outro conquistou, eu tenho que conquistar também. O outro fez, eu tenho que fazer também. Então nós estamos baseados em comparações, e as comparações são as maiores ciladas da sua vida. Pergunta, quanto que as comparações estão afetando a sua vida? Pensa sobre isso e elas estão presentes em tudo, em basicamente tudo que você faz, existem comparações e cobranças, tá certo? 2.
Foco apenas no belo. Sim, foco apenas no belo. Por que foco apenas no belo? Porque o belo, as coisas visuais são importantes, mas não são a essência de tudo. As pessoas estão totalmente vidradas no externo. O tempo vai passando, as rugas vão vindo e coisas que você não pode bloquear. Você não pode bloquear a velhice. Você só pode chegar nela de um melhor jeito possível. Você não pode bloquear as rugas ou a perda de vitalidade do seu corpo. Você só pode retardar o máximo que você conseguir. Quando uma sociedade fica focada apenas no visual e não no que está dentro, ela é uma sociedade escrava de si própria. Porque cirurgia plástica ou perfeição física nenhuma cura a autoimagem. E mesmo as pessoas que estão vidradas no belo, elas mesmo quando conseguem aquilo que seria algo incrível, elas nunca vão se sentir satisfeitas, porque é uma compulsão. O quanto o foco apenas no belo. Veja, quando eu digo apenas, é porque você querer se preocupar com coisas visuais, você cuidar da estética de tudo e não só a sua, é importantíssimo. Quem disse que não é? Mas você só se preocupar com isso ou colocar isso como o primeiro de tudo te faz escravo do visual, te faz escravo da vaidade, te faz escravo das coisas externas. E aí você começa a ser manipulado por isso. Quantos por cento de manipulação o foco no belo apenas afeta a sua vida? O quanto esse segundo item afeta a sua vida? Pensa nisso, começa a dissolver isso da sua vida, dá equilíbrio para isso, porque essa é a palavra, porque você tem que cuidar de coisas visuais, é claro. Se você aparecer no seu trabalho descabelado, no caso dos homens sem fazer a barba, ou no caso das mulheres sem cuidar do corpo em si, ou do mínimo, as pessoas vão achar que você está tirando também. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando dessa compulsividade pelo belo. Ter para ser, felicidade terceirizável. O que é isso? Primeira coisa, as pessoas estão tão apavoradas com o item 1, que é comparação, que elas começam a achar que elas precisam ter isso para ser aquilo. Ter este carro para ser feliz. Ter aquele relacionamento para ser feliz. Ter aquela posição social para ser aceito, ter aquele emprego para ser aceito, ter aquele visual para ser isso ou para ser aquilo. E isso naturalmente traz para você a ideia de que a felicidade é terceirizável, que você pode comprar e encomendar tudo, mas não pode. A evolução da consciência não dá para terceirizar. Até mesmo a saúde física não tem como terceirizar. Você não pode pedir para alguém fazer exercício por você. Isso é impossível. Você não pode pedir para alguém meditar por você. Isso é impossível. Então, da mesma maneira que felicidade é treino, depressão é treino também. Você treina para ser feliz, você treina para conquistar metas, você treina para mudar sua performance pessoal, você treina para encontrar sua missão de vida. E o não treinar, a negligência ou fazer coisas erradas é uma espécie de treino para depressão, treino para infelicidade ou treino para qualquer uma daquelas estatísticas que estão assolando a humanidade hoje em dia. Qualquer que seja a estatística ruim que você está inserido daquelas que eu falei no começo, você treinou para isso. Talvez porque deixou de lado, talvez porque não deu a atenção que precisava, ou talvez porque se convenceu de atitudes erradas que nem percebeu o que estava fazendo. Seja qual é o motivo, a depressão é treino, a tristeza é treino, a falta de prosperidade é treino. E o contrário é real. O sucesso é treino, a felicidade é treino, o bem-estar é treino. Então você não pode terceirizar a felicidade. Não é responsabilidade do outro, é sempre sua. Você não pode focar no ter para ser. E o certo é ser para ter e fazer. Então, quando você é alguém, você está feliz com quem que você se tornou, o resto vem para você por consequência. E a pergunta que eu faço, o quanto este erro está te influenciando no seu dia a dia? O quanto você cai nessa terceira armadilha? Quarto, pressão familiar e pressão da sociedade. Você é o que você quer ser ou você é o que os outros querem que você seja? Você faz o que você gosta e se sente completo por isso? Ou você faz aquilo que a sua família acha melhor você fazer? Você é você ou você é a projeção de uma outra pessoa? Além do mais, quando você inventa de ir contra o senso comum, que é aquilo que as pessoas acreditam, e as pessoas muitas vezes não concordam com você. E você não consegue aceitar o fato de que, às vezes, as suas atitudes, o seu caminho, as suas escolhas são diferentes das pessoas que você mais ama na vida. E aí, você não consegue aceitar a pressão daquelas pessoas que mais te amam, decepcionadas com o caminho que você tomou. E aí, para você não decepcionar as pessoas que você mais ama, como cônjuges, pais, mães, filhos, irmãos de caminhada, você acaba fazendo o que eles acham melhor para você, para não decepcioná-los. E você acaba sucumbindo à pressão da família, e a mesma coisa acontece com a sociedade. O quanto você está sendo o que você quer ser, ou o quanto você está sendo o que os outros querem que você seja, para não decepcioná-los, ou para ser aceito, ou para não ir contra o senso comum. Eu acredito que essa daqui é uma das maiores de todas as armadilhas. O quanto isso te influencia. Quinto,
Medo da crítica. Algumas pessoas simplesmente precisam ser aceitas, tá tudo bem. Só que tem algumas pessoas que, se não são aceitas, se destroem, a crítica mata elas. A crítica tira toda a energia. Se você não souber aceitar a crítica e entender que você nunca vai agradar todo mundo, e mesmo a sua autocrítica ela tem que ser equilibrada, se você não cuidar disso, você se destrói. E aí você vai fazer aquele teste que eu ensinei você na primeira parte desse conteúdo 30 vezes e não vai adiantar, porque a crítica te destrói. Porque a sua autoestima está baixa, a sua autoestima está derrubada. E quando a sua autoestima está derrubada, você não consegue achar valor em você. E qualquer crítica que fazem para você, você se destrói. Esse é um dos elementos que mais tira a energia das pessoas. Se você tiver medo da crítica, não aceitar a crítica, você não vai conseguir encontrar sua missão de vida. Sexto, olha, minha amiga Amanda Dreyer sempre fala desse nome. Amanda Dreyer é uma das especialistas de meditação desse Brasil, e ela fala da amnésia causal, que é a gente esquecer quem nós somos, que nós somos essência, que nós somos espírito, que nós somos um eu maior, um eu superior. E se você for olhar, isso se confunde com tudo que nós já falamos, se mistura. Por exemplo, o foco no belo só. Quando a gente fica vidrado no foco no belo, a gente esquece que nós somos parte do todo. O belo é parte do todo, o físico é parte do todo, mas o que nós somos a essência. E nós temos uma missão. E quando você aprende a se concentrar na sua essência, você tira poder sem igual. Então você precisa entender que você é a sua essência, você não é o seu corpo, você não é o que você está vendo no espelho, você é muito mais do que isso. Quando a gente se esquece disso, a gente perde o nosso valor. O quanto você se esqueceu de quem você é, isso se chama amnésia causal. Manipulador de pessoas, é o sétimo item. Esse manipulador de pessoas é algo complicadíssimo. Como nós estamos com as nossas emoções à flor da pele e nós nos sentimos vazios, nós nos sentimos tristes, carentes, medrosos, ou qualquer que seja o sentimento ruim, sabe o que acontece conosco? É simples. A gente começa a manipular os outros para que os outros sejam aquilo que a gente acha que os outros têm que ser. Então, se eu tenho alguns medos, eu começo a projetar esse medo nos outros e quero que os outros se comportem de um jeito para não sentir medo. Se eu tenho carências, eu começo a me comportar de um jeito que os outros precisam evitar com que eu sinta carência. Isso tem a ver com tudo que nós já falamos até agora. E aí eu começo a gostar da pessoa porque ela faz isso ou aquilo para mim. E a pessoa começa a gostar de mim porque eu faço isso ou aquilo para ela. E aí começam as cobranças e as comparações que eu falei lá no começo. E daí já vai o item 3, que é a questão do ser para ter e do ter para ser. O manipulador de pessoas é as chantagens emocionais que nós fazemos e as prisões que a gente se mete do ponto de vista emocional e de relacionamentos, em que a gente começa a controlar as emoções dos outros e os outros começam a controlar as nossas emoções. E isso é um dos problemas mais graves que nós temos. Da mesma maneira, quando entra a pressão social e familiar, lembra? A sua família quer que você faça de um jeito e para que você não se sinta, como é que eu posso dizer, para que você não se sinta rejeitado pela sua família ou para que você se sinta aceito pela sua família, você aceita a manipulação. Ou como você não quer sentir o medo ou a vergonha que seu filho faça isso ou faça aquilo, você começa a manipular ele para fazer aquilo que você quer, para você não sentir o medo ou a vergonha. E aí nós nos tornamos manipuladores de pessoas. E isso é gravíssimo. Então, nesse ponto, é você manipulando os outros. E quando você começa a manipular os outros, você quer que os outros se comportem de um jeito que você acha melhor. E aí você tranca o fluir da vida e você não só afeta o karma e a vida de outras pessoas, como afeta a sua. E é difícil ser feliz. Vamos ao oitavo, que é um dos mais graves também. Bom, não tem mais grave, né? Você está vendo que todos são complicados. Nesse oitavo, a gente pode enaltecer algo que é uma coisa bem simples, mas muito destruidora. A nossa sociedade evoluiu. Então, a forma de se conectar com Deus, ela saiu daquela rigidez tradicional das religiões. Eu não disse que a religião não funciona, eu só digo que as pessoas estão cada vez mais cientes de que a religião não abrange, não cobre tudo que elas precisam. E aí, muitas pessoas olham para 3 estruturas da sociedade. Quando o assunto é se conectar com uma força maior, se conectar com a causa, lembra que a Amanda fala da amnésia causal? Você tem 3 maneiras. Uma faixa da sociedade faz isso de uma forma rígida, de uma forma fechada, cabeça baixa, cheia de tradições antigas que não funcionam, com uma espécie de fanatismo. Uma outra faixa da sociedade olha para Deus e fala: Deus não existe, é ciência. E a ciência não está explicando as causas de doenças e não está ajudando as pessoas do jeito que deveria. E a terceira faixa da sociedade é aquela faixa que aqui no Brasil tem menos, mas a gente vê muito no mundo, que é as pessoas que se matam, que brigam, que estouram aviões e colocam bombas por causa de religião.
E aí você é uma pessoa que acredita em Deus, é espiritualizado, tem fé, acredita na força maior, acredita num dom maior, numa energia maior, no eu superior, sabe que tem intuições, sabe que tem interações extrafísicas o tempo inteiro, mas você olha para um lado, uma religião estreita. Você olha para o outro lado, você vê uma religião que faz guerra. Você olha para o outro lado, você vê uma ciência com uma mentalidade fechada e completamente consumida pelo materialismo. Você fala, eu não quero nada disso. E numa espécie de não querer fazer parte de nada disso, você diz, eu não sou nenhuma dessas três. Você se desconecta de um Deus de uma forma meio rebelde, porque você não quer pertencer a nada disso. Eu não quero nenhum dos três caminhos. E aí você forma o que eu chamo de quarto grupo, que é aqueles que se desconectam de uma força maior, porque fazem isso de uma forma consciente, porque não querem participar de tudo isso. E acabam que não se enquadrando em nada. E como eles não querem, todo mundo quer se enquadrar em nada, e nada que tem aí é suficiente, eles acabam criando o grupo dos desconectados conscientemente, ou seja, não faz parte disso. Só que, por outro lado, quando você decide se comportar desse jeito, sabe o que é que você faz? Você simplesmente bloqueia os potenciais que você tem e reforça a amnésia causal que a Amanda disse. Você não entra em contato com a sua essência. E o que acontece é o seguinte, que no século XXI nós sabemos que existem 212 milhões, bilhões de formas de você se conectar, de você explorar o seu eu superior, de você lembrar quem você é em essência, e de você fazer seus exercícios diários, de você desenvolver sua espiritualidade, sua consciência maior. Existem muitas maneiras. E aí, quando você não encontra o seu próprio caminho, você acaba caindo na desconexão consciente, porque você não quer pertencer a nenhum desses grupos, e você não quer a religião do jeito que está, ou trágica e fatalista e guerrilheira, ou fanática e estreita, ou a ciência, que você também acha que ela é boa, mas ela é incompleta. E aí você forma o grupo dos excluídos, vamos dizer assim, que é da desconexão consciente. Então você não é um excluído. Você é só alguém que não concorda com o jeito que estão falando por aí. Então cuide para que você não seja um excluído, para você começar a criar a religião da orientação interior, a filosofia de fazer o bem. É esse que é o caminho do século XXI. E por último, o ciclo da doença e alimentação intoxicante. Nós estamos vivendo um momento que, como a ciência foca no corpo apenas, todas as causas de doença estão, segundo os olhos da ciência, formados por elementos que são intangíveis, genética, o que eu comi, ou sorte, ou azar, e a gente entra num processo de incompetência, que é não entender que toda dor, doença tem uma causa no emocional, no mental, na causa de vida, existe uma causa-origem, mas o ciclo da doença trata só o efeito. E quando você trata o efeito, você não vai na origem, a doença não vai embora. E aí você entra num ciclo de doenças, de consumo de remédios e de falta de estímulo da verdadeira causa, e você nunca mais sai das doenças. E aí soma isso ao estilo de alimentação intoxicante que nós temos, nós damos origem às 7 pessoas que morrem em cada 10 por doenças crônicas, como eu disse lá no começo. E outro número que é assustador é que acima dos 50 anos as pessoas no Brasil estão consumindo entre 50 a 70 cápsulas de alguma coisa, de algum remédio, de algum sintético por dia. Isso é um número assustador. Isso está errado. Então veja bem o caminho, a cilada que nós caímos. De tudo que é doença, a gente se separou, a gente parou de pensar que toda dor, doença e sofrimento tem uma causa, e essa causa está no mental, no emocional, no espiritual, na missão de vida. Se você não tratar isso, a doença não vai embora. E hoje a medicina que nós temos não trata isso. Ela trata só a consequência, ela trata só a manifestação física. E aí nunca acha uma cura completa. Então eu separei para você aqui 9 itens que estão manipulando cada um de nós. E agora eu queria pedir que você desse um pause aqui nesse vídeo, para que você pudesse, com calma, dar uma nota de 0 a 10 para o nível de influência de cada um desses itens na sua vida. Só quero lembrar que se você der nota 10, você está dizendo que isso está te influenciando muito, ou seja, é muito negativo. Se você der 0, quer dizer que isso não está te influenciando nada, que isso não tem influência nenhuma negativa na sua vida. Então vamos supor que comparações sejam uma coisa muito ruim na sua vida. Você pode dar nota 8, 9, até 10. Se você é uma pessoa vidrada no belo e isso te manipula demais, você coloca 8, 9 ou até 10. Mas se você é uma pessoa que não liga muito pro visual, não é uma coisa que te consome, você põe aí 4, você põe 3, você põe 5. Entendeu? Medo da crítica, por exemplo. Se o medo da crítica é uma coisa que você não tem, que você não está nem aí, você coloca 0, coloca 1, coloca 2, números bem baixos. Então você vai olhar item por item desse daqui e vai anotar aí qual a nota que você dá. E aí você vai ter a noção daquilo que mais está te manipulando para você começar a tirar da sua vida agora, tá bom? Eu recomendo que você vá aos poucos, com cuidado, tirando o número 1 de manipulação de influência negativa, depois você vai ficando consciente para o 2 e 3, e assim você vai diminuindo muito o nível de influência que esses elementos têm para a sua vida. Então faça esse exercício agora, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá bom?
Bom, o que você pode fazer agora é ficar consciente dessa conspiração secreta e pode ter certeza que você já vai começar a perceber resultados, porque vai ficar cada vez mais atento e muito mais presente para aquilo que está te manipulando. E a gente vai falar muito sobre isso na nova série que nós estamos preparando, que é o 6º workshop, o Chamado da Luz. Para quê? Para desenvolver sua espiritualidade, ativar sua prosperidade e encontrar sua missão de vida. A gente vai começar no dia 29 de junho, e vai encerrar no dia 11 de julho. Ele é 100% online, é 100% gratuito, mas ele fica só do dia 29 de junho ao dia 11 de julho. Eu não quero que você perca. Então aqui embaixo, em algum lugar nessa página, tem um link. Esse link dá acesso a uma página de inscrição para você garantir a sua participação nesse evento anual e você receber os nossos e-mails informando que ele vai começar. Olha, não fica de fora, porque você vai aprender técnicas, você vai aprender instrumentos, você vai ver estudos de casos detalhados de pessoas que transformaram suas vidas com tudo aquilo que a gente ensina nesse workshop. Então eu te vejo lá. Um grande abraço, valeu!